nós precisamos seguir essa mudança, atualizando o conhecimento em grupo para qualificar cada componente do nosso setor. Ele sendo integrador ou fabricantes de soluções para segurança e tecnologias. Mas não queremos apenas reproduzir ideias. Queremos evoluir. Queremos avançar. Seja parte desse avanço. Seja CT. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Adalberto Benhaja da BHC Sistemas. A gente começa agora mais um Integrando a Segurança aqui dentro do canal do CT Segurança. Como vocês sabem, nessa temporada o nosso propósito é a gente, como sempre, compartilhar informações, trazer situações, casos, cases de pessoas de sucesso e também trazendo assuntos para conseguir ajudar você, profissional do segmento, que atua no nosso mercado de segurança, a subir a sua régua, a você ter mais conhecimento e a gente fazer o nosso mercado cada vez ter mais valor, fazer a gente ter cada vez mais importância para os nossos clientes e para a sociedade também. E para deixar os bate-papos, as conversas semanais aqui cada vez mais valorizadas, eu sempre trago um convidado especial e hoje estou aqui com o grande amigo Luiz Paulo Lupa, o vendedor Pitbull, que vai falar para a gente tudo sobre como ser um vendedor Pitbull. Bom dia, seja muito bem-vindo, Lupa, por estar com a gente hoje pela manhã aqui no Integrando. Bom dia, amigo. Como é que você está? Tudo bem? Tudo ótimo. Não, é sempre um prazer a gente poder estar trocando figurinha, poder estar participando, né, de diversos segmentos, gente que atua em diversos segmentos, né? Poder entender, ter mais sensibilidade de cada segmento é muito legal. E sempre discutindo e falando de coisas importantes. Às vezes a gente conversa sobre coisas urgentes, mas quando a gente fala de coisas importantes, acho que tem mais valor, né? E falar de venda é falar de geração de receita, falar de vendas é falar de dor, falar de vendas é falar de cliente, falar de vendas é falar de geração de lucro, falar de vendas é falar de conflito, falar de vendas é falar de gente. Perfeito. Então, assim, é muito difícil você conseguir gerir um empreendimento ou você participar de um empreendimento, seja em que nível que você esteja, sem se envolver em vendas. Por isso que eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu escrevi em um dos meus livros, que é: quem não trabalha em vendas, trabalha para vendas. Perfeito. Muito bom. E aí, galera, o Lupa já teve com a gente no Café com Segurança, foi sensacional, tá com a gente junto lá na Bossa Nova, enfim, super parceiro. Mas para quem eventualmente ainda não conhece toda a história do Lupa, enfim, um cara sensacional que tem um track record fantástico. Mas, Lupa, faz um resumido pra gente, né? Conta um pouquinho pra galera quem que é o Luiz Paulo Lupa. Bom, o Lupa é um cara extraordinariamente feliz, bem realizado, casado há 25 anos com a mesma mulher, então já sou uma parte de herói, né? E ela de santa. Tenho 3 filhos, um neto, tenho 57 anos, valorizo algumas coisas muito importantes na vida, uma delas é a saúde e a outra é o bem-estar. Bom, eu fui nascido e criado no Rio, né? Tenho algumas qualidades e enormes defeitos, um deles é ser Flamengo doente, e passei a minha vida inteira dedicado ao esporte e a trabalhar muito duro. Eu sou advogado por formação, porque na época não existia faculdade de vendas, e aos 16 anos eu era vendedor de perfume numa loja, mas meu pai me obrigou a fazer uma faculdade. Como ele era advogado, eu fiz direito. Então, sou advogado por formação, tenho uma pós em marketing, sou formado em varejo nos Estados Unidos, em gestão empresarial na Europa, fui professor de pós-graduação de marketing durante 3 anos, fui executivo 16 anos, comecei como vendedor, fui gerente de vendas, fui diretor de vendas, fui diretor de marketing, fui vice-presidente, presidente, depois pendurei a chuteira e resolvi, no ano de 2000, virar empresário. E ser empresário no Brasil, amigo, É um pouquinho difícil, não?
É só um pouquinho difícil? O que é mais ou As menos? pessoas perguntam se tem que ser corajoso. Eu falei, não, tem que ser louco mesmo, né? E aí eu fundei a minha primeira empresa, né? Foi uma indústria de velas. Que legal. Porque Já eu era para continuei. já para estar preparado para rezar para ver se o negócio dava Já certo, né? para não gastar muito dinheiro na reza, né? Boa. Mas não, você sabe que quando eu cheguei no Brasil, como é que é a vida, né? Eu cheguei no Brasil e lá nos Estados Unidos eu adorava aquelas velhinhas perfumadas, sabe? Quando eu cheguei no Brasil, não tinha. Eu falei, opa, tem uma oportunidade aqui. Rapaz, minha mulher trabalhava na Nintendo na época, aqueles joguinhos, né, eletrônicos, e eu tirei ela, fiz um curso de vela, mas resumindo, eu tive a maior empresa, a maior indústria de velas aromatizadas do Brasil, chamada Chandelle, em todos os grandes supermercados, e fui comprado. Não dá nem para ter o prazer de dizer que eu vendi. E aí apareceu uma mulher na minha vida, que não é a minha, apareceu uma mulher muito inteligente na minha vida, e perguntou por que eu nunca tinha escrito um livro sobre vendas. E aí, rapaz, eu resolvi escrever, porque o vendedor, quando é desafiado, é um problema, né? É um problema. E aí eu escrevi um livro chamado O Vendedor Pitbull, que eu achei que só minha mãe ia comprar. Mas 2 milhões de pessoas compraram. Sensacional. O livro foi traduzido para mais de 30 países, 30 idiomas diferentes. E aí eu segui a vida, passei grande parte da minha vida como palestrante. Hoje eu tenho 23 livros publicados em 30 países. Depois eu acabei entrando de sócio numa grande operadora de turismo, em 2009 para 2010, uma empresa que faturava 200 milhões na época, né? E aí eu assumi a companhia e 7 anos depois eu vendi ela para o Grupo CVC faturando 1,5 bilhão. Sensacional. E aí, em 2019, eu disse, bom, vou mudar de vida, vou tirar um pouco o pé, mas você não consegue, cara, é impressionante. Mas hoje, pelo menos, eu sou dono do meu tempo e faço só aquilo que me dá muito prazer, que é falar de vendas, viver vendas, escrever, fazer mentorias para pessoas inteligentes e comprometidas, né? E poder compartilhar conteúdo, compartilhar experiências e transformar vidas, que é algo que me dá muito prazer. Sensacional, baita história. E como você disse, né, valorizar o tempo, eu sempre falo, né, que o maior ativo que a gente tem é o tempo. Às vezes as pessoas ficam, né, muito atrás, é do dinheiro, é do dinheiro. Obviamente o dinheiro é um meio, né, não é o fim, mas é um meio importante. Mas certamente o ativo mais importante que a gente tem é o tempo. E aí, quando o Lupa dedica um pouco do tempo dele para estar com a gente aqui, não tenha dúvida que a gente se sente bastante valorizado e é muito bacana. Lupa, agora vamos lá. Explica pra gente na sua visão, né, no seu conceito, o que é ser um vendedor pitbull, né? Lógico que certamente você faz analogia com a raça, né, de cachorro, mas enfim, mas vamos lá, mas o que para você é um vendedor pitbull? Na realidade, é importante a gente dar um passo atrás. Primeiro, as pessoas me perguntam muito por que O porquê, o né? vendedor pitbull, o vendedor pitbull. Bom, isso aí foi um apelido que eu ganhei quando eu era vendedor, né? Porque eu sempre fui um cara. E é um estágio que você vive na sua vida, né? Você tem um estágio na vida que você é muito agressivo em busca do resultado. Quando você consegue ter muito resultado, você tem um momento na vida que você é babaca, né? Que você se acha o todo poderoso, até que você Você acha percebe. invencível, né? Assim, você acha que você é o reizinho, aí você, graças a Deus, eu tive um período muito curto disso aí, e depois você presta atenção e diz assim, bom, o difícil não é chegar ao topo, o difícil é se manter lá. E aí você tem que ser muito disciplinado. O vendedor pitbull, essa história tem muito a ver com a questão da agressividade mesmo, sabe? O pitbull é um cachorro, é uma raça que pouca gente entende. Ele é uma raça maravilhosa, né? Porque, primeiro, 85% do corpo do cachorro é músculo. E o segundo, o que o cachorro mais quer na vida? O pitbull é um cachorro que o que ele mais precisa é trabalhar. Então, quando você vê essas cenas aí de pitbull mordeu, pitbull fez, pitbull, é porque as pessoas confinam o cachorro fica estressado e ele, muitas das vezes, ele ataca por medo e por estresse. O pitbull ele precisa trabalhar, né? E o vendedor, eu não conheço nenhum vendedor de sucesso que chega no cliente pedindo por favor. Será que um dia o senhor poderia, por gentileza, quem sabe a gente fazer um negócio, o senhor me dá um pedidinho? Isso é coisa de poodle, não é coisa de pitbull, né? Então, a imagem que a gente criou e construiu nesse modelo de gestão que é o vendedor pitbull é aquele cara que está extremamente preparado, ele é muito feroz,
e ele não admite não ter o resultado. Então, eu costumo dizer o seguinte: ninguém contrata um motorista para perguntar onde está a chave do carro. Ninguém contrata um cozinheiro que vai te perguntar o que ele faz com a frigideira. Ninguém contrata um segurança para não ter percepção de perigo. E também ninguém contrata um vendedor que não bate meta. Perfeito. Então, o vendedor pitbull é o estereótipo do vendedor de alto rendimento, de alta performance. Só que você só tem alta performance se você está preparado. Muitas vezes, as pessoas veem um atleta participando de uma prova de 30 segundos. Uma corrida de 30 segundos. Mas o cara trabalhou 4 anos para correr 30 segundos. Então, o empresário, as pessoas que estão nos ouvindo agora, o cara que tem a sua empresa, o cara que lidera a empresa, o líder de vendas dessa empresa, tem que entender o seguinte: se você não preparar um vendedor, ele é uma arma nuclear disfarçada dentro da tua companhia. Por quê? Porque ele é o burro motivado, é o cara feliz fazendo tudo errado. E O aí é cara feliz terrível, né? fazendo tudo errado é um ninja. O cara vai comendo a tua empresa aos poucos, entendeu? Então, é muito importante, antes de você falar do vendedor pitbull, é como você forma esse cara. Né? Perfeito. Esse cara não nasce pronto, que é outro grande problema de interpretação, que o cara olha, né? Você já deve ter escutado isso, né, Beto? Muitas vezes que é assim, puta, esse cara é um vendedor nato. Então. Por que Como ninguém fala esse cara é um astronauta nato? Exatamente, perfeito. Porque você nasce pronto? Para que você... Ninguém nasce pronto para nada. As pessoas fazem uma confusão. É que Deus é tão bom que quando a gente vem para o mundo, ele dá um kit para cada um de nós. Todo mundo tem talento e todo mundo tem dons naturais. Todo mundo. Inclusive aquele mendigo que está debaixo da ponte lá esperando o sinal fechar para te pedir uma grana. O grande desafio da vida é você mergulhar dentro de você e perceber quais são esses talentos e quais são esses dons. Então, evidentemente, se você é um cara que tem facilidade para se comunicar, por isso em vendas ajuda muito. Sim. Se você é um cara carismático, isso em vendas ajuda muito. Se você é um cara que tem facilidade para construir relacionamento, isso em vendas ajuda muito. Se você é um cara que adora e não gosta de ficar dentro de um escritório, isso em vendas ajuda muito. Mas isso não quer dizer que você vai ser um puta vendedor. Concordo. Né? O cara que quer passar o dia inteiro na rua, ele pode ser um amolador de faca. Entendeu? Não tem problema nenhum. Aqueles caras ficam amolando faca na rua, entendeu? O cara pode ser vendedor de sinal, o cara pode ser guarda de trânsito, passa o dia inteiro na rua, não tem problema. Então, o grande segredo é você ter a percepção do que aquele cara tem de talento e como é que você explora isso colocando técnicas de venda nele. Aí sim você começa a construir um vendedor pitbull, um vendedor de alta performance. Então, eu vejo, né, inclusive no segmento de segurança, você sabe, né, Alberto, que eu assessoro algumas empresas de grande porte e outras de médio porte, e eu sempre viro para o cara e falo assim, cara, se você tiver que convencer alguém que segurança é uma coisa importante, o dever de casa lá atrás não foi feito. Aí você vai começar a vender preço. E aí, quando você começa a vender preço, é porque o cara não tem percepção de valor. Você imagina um médico tentando te convencer que a cirurgia que vai salvar a vida dele é cara. Pô, tá tudo errado, né? O cara que não dá valor à vida, como é que você vai conseguir vender para um cara desse? Então, assim, tem cliente também que você tem que abandonar, né? Porque a pior coisa que existe numa empresa é cliente. Não tem nada pior numa empresa do que cliente. Pô, Toda explica vez que melhor isso aí, Lupa, porque, né, existe às vezes as frases, não, o cliente é a razão
ele tiver fã, está todo mundo lá no próximo jogo. Então, quando você começa a construir a relação com o seu cliente, a primeira coisa que você tem que fazer é tornar ele fã seu e da empresa que você representa. Porque o cliente é sempre do vendedor, nunca é da empresa. Por isso o medo que as empresas têm de quando o vendedor sai de uma empresa e vai para outra, e esse cara vai levar meus clientes. Mas, lógico, se você não criou valor para eles, ele vai levar mesmo, né? Então, é muito importante para você ter um vendedor de alto rendimento, de alta performance, o vendedor pitbull, que você construa ele. Esse cara não nasce pronto. E aí vem uma palavrinha-chave, né? É que muitas pessoas que não conhecem já viram banalizada, é que nem você virar e falar assim, vamos fazer uma parceria? O cara já começa a olhar para você torto, né? Quando você vira e fala assim, cara, nós temos que treinar o teu pessoal, o cara fala, pô, esse cara quer o meu dinheiro. Mas não é isso, olha só. O que sai mais barato, um cara treinado ou um cara destreinado? Entendeu? O cara destreinado te custa muito dinheiro, né? Você não pagou nenhum treinamento, ele te custa muito dinheiro, né? Muito dinheiro. Então, assim, quais são os pontos chaves para você construir um vendedor de alta performance, um vendedor pitbull? A primeira coisa, para o cara que não é um cara de vendas, que já é um erro. O cara que está nos ouvindo porque agora... todo mundo tem que ser de vendas, né, Lupa? O cara vira e fala assim, não, eu sou o CEO, que agora todo mundo é CEO de tudo. O cara abre uma sorveteria, ele é CEO de sorvete. Né? Não, eu sou o CEO da minha empresa. Amigão, deixa eu te falar uma coisa. Vendas, para alguns, é profissão. Para outros, é requisito básico para o sucesso. Eu não conheço um profissional, eu não conheço... Ô, Adalberto, vou te falar uma coisa. Juro por Deus, olha que eu já treinei mais de 1 milhão de pessoas, já contribuí decisivamente, diretamente para mais de 1.000 organizações, sabe, top mesmo. Eu não conheço um cara de sucesso, não conheço, que não domina vendas, persuasão e negociação. Perfeito. Concordo não total conheço. com isso. Não é que o cara precisa dominar a arte de vendas, seja o principal pilar dele, mas ele precisa dominar o que é esse negócio, né? Então, o que acontece? De repente, o cara que está escutando a gente aqui agora está dizendo, pô, mas eu estou preocupado em treinar os caras para ser um bom controlador de acesso, eu estou preocupado em treinar o cara para ele entender o que é proteção patrimonial, eu estou preocupado em treinar o cara para ele entender como a tecnologia suporta os softwares e o maquinário, hoje, os equipamentos de segurança. Tudo bem, amigo. Só que é o seguinte, se você não treinar o cara para ele entender que vendas não é um evento, as pessoas acham assim, opa, acordei, agora são 8h20 da manhã, eu vou vender. O cara acha que é um evento, não é. Venda é um processo. Perfeito. E se você não segue esse processo, e se você não sabe como sair de atalhos que às vezes o cliente te coloca em ruas sem saída, o que você faz? Você chega na empresa e fala, ó, o preço está caro. Ó, o cara não gostou do produto. Ó, o mercado está difícil. Esse Putin aí e essa guerra está atrapalhando a gente. O dólar está atrapalhando a gente. Porque vendedor, irmão, você não vai conhecer. Opa! Vendedor é profissional justificativa. O ser humano já é assim, né? Até porque é estratégico colocar a culpa em alguém. Então, você, para formar o vendedor, você tem que ter um formador. Você tem que ter um cara aqui em cima. Eu costumo dizer, até estava gravando ontem um vídeo novo lá para o meu canal no YouTube, eu costumo dizer o seguinte, que o cara mais importante numa organização, veja, não é o melhor, é o cara mais estratégico, é o líder de vendas. Por quê? Porque o líder de venda, nós estamos em época de guerra, né, cara? Vamos levar para uma similaridade, uma analogia. Você imagina na época de Napoleão, você imagina na época dos grandes estrategistas militares, o cara vira para a tropa e fala, vamos para o sul. Quando o cara está indo para o sul, meu irmão, o pau está quebrando no norte. O cara ensina o cara a tirar errado. O líder de vendas quem é? O líder de vendas é o cara que sabe recrutar e selecionar. É o cara que sabe definir remuneração e incentivo. É o cara que sabe treinar. E é um cara que faz uma coisa aqui que eu acho chave, que é o que você pode chamar de supervisão, de gestão, dá o nome que você quiser. É o cara que define plano, ação
metas e resultados. Quando você passa por esse circuito, e bem, aí você pode dizer que você tem um vendedor pitbull na sua empresa. Sensacional, fantástico. Galera que está acompanhando a gente aí, ó, não esquece também das regrinhas de ouro aqui do canal do CT Segurança. Dá um like nesse vídeo, compartilha com quem não está assistindo agora. E se você não está inscrito ainda no canal, corre se inscrever, ativar todas as notificações para sempre que a gente começar um programa novo, você ser avisado. Vamos fazer todas as ações para a gente ajudar o algoritmo do YouTube a entregar esse conteúdo para muito mais gente. Ô Lupa, e aí você falou, né, sobre o líder de vendas na contratação. E esse é um desafio porque, ok, tem o caminho de formação do vendedor. Vendedor, como a gente já falou aqui, não é aquele cara que nasceu com dom de vender, aquele cara que todo mundo chamava do chavequeiro, que sabe falar, isso já passou faz muito tempo. O vendedor precisa ter técnica, precisa estudar, precisa saber, precisa seguir os processos da empresa. Normalmente são esses que têm os melhores resultados. Agora, olhando do lado do líder de vendas, na hora de ele buscar a contratação de um vendedor ou alguém que ele entenda, se sinta confortável em formar para ser um vendedor. Me fala as habilidades que você recomendaria que se olhasse para falar, cara, se tiver, que normalmente são as soft skills, né? Mas quais habilidades assim o Lupa recomenda e fala, cara, olha para isso daqui, que se ele tiver isso, a tendência ou tem maior chance de ele vir ser um vendedor de alta performance? Olha, eu acho que a primeira armadilha que o líder de vendas tem que fugir é não entregar essa responsabilidade para RH. Legal. O cara de recursos humanos, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o papai e mamãe. E o vendedor no papai e mamãe deita e rola. Porque o vendedor, por natureza, já é um cara que sabe montar história. É um cara que sabe... Imagina se ele não sabe se vender. Pô, você vai contratar um vendedor, é a mesma coisa que dar o endereço de um cônsul para um terrorista. O cara vai lá e vai matar o cara. Entendeu? Então, assim, a primeira coisa que o líder de vendas tem que fazer é o seguinte, ó, a fase 1 é que você vê se o cara tem os predicados mínimos aí que a empresa sempre põe lá, né? Que são sempre os mesmos. Você faz. Eu quero entrevistar o cara. Por quê? Porque uma das coisas muito valiosas, a gente não está mais em 1837. O mundo hoje gira numa velocidade e numa vertical de mudanças tão grande que eu diria para você que é impossível você não ir para um lago que tem peixe. Você sabe onde está o peixe. É diferente. Antigamente, não. Antigamente você ia, né? Deixa eu ver onde é que tem água, onde tem oceano, onde tem lago, onde tem rio. Não, hoje não. Hoje você vai lá no Papai Google e fala assim, deixa eu ver onde tem peixe. O que eu quero dizer com isso? Cara, você não pode abrir mão de pegar um cara que já está andando. Porque quando você pega um cara que está andando, o que você vai fazer com ele? Você vai ensinar ele a correr. Agora, se você pega um cara que está engatinhando, você vai ter que ensinar ele a andar. O que eu quero dizer com isso? Cara, pega um cara do mercado. Item 1. Não pega um cara cru. Pega um cara cascudo. Ah, Lupa, esse cara custa mais. Não custa, não. Porque o tempo que você vai ter que gastar e o recurso que você vai ter que botar para o cara sair de engatinhar para andar, o cara já entra na tua empresa pedalando. Quer dizer, ao longo do tempo, o custo é menor. É lógico que o custo... Ele começa a dar resultado antes, né? Porra, esse cara vai vir com carteira de cliente, esse cara vai vir com visão de concorrência, esse cara vai vir conhecendo você, porque ele sabe que você é um player, tá certo? Agora, olhando sobre o predicado do profissional, cara, a coisa assim que eu mais valorizo quando eu sempre falo para um líder de venda, quando você vai contratar um cara, pense em algumas coisas. A primeira coisa é o seguinte, pensa o quanto esse cara é disciplinado. Porque o vendedor, naturalmente, é um cara muito solto, entendeu? Ele não é aquele cara que bate cartão, ele não é aquele cara que está todo dia na empresa, né? Tanto que as empresas ficam desesperadas criando metodologias para monitorar o cara, né? E existe uma diferença entre monitorar e vigiar. Quando começa a vigiar, você perde o cara. Quando você começa a monitorar, você aumenta o desempenho dele. Então, o primeiro ponto é perceber o quanto esse cara é disciplinado. Como é que você faz isso? Conhecendo o cara. Né? Numa entrevista, você tem que deixar o cara falar mais do que você. Amigão, me conta um pouco da sua vida aí. Eu acordo, tomo meu café, como aqueles 5 pãezinhos, aí você já olha para o cara já está pesando 120 quilos.
Nada contra o cara que é gordo, não. Mas o cara já está te dando uma mensagem. Se o cara não consegue ter disciplina com ele, por que ele vai ter profissionalmente? O cara não liga para a saúde. Pô, me conta um pouco da família. Me conta um pouco de como é que é o teu dia a dia. O que você faz fim de semana? Bom, me diz o último livro que você leu. Ah, bicho, ler eu não gosto muito. Me diz o último podcast que você ouviu. Aí você começa a ver o seguinte, esse cara realmente está preocupado em crescer, esse cara valoriza conhecimento, esse cara é disciplinado, que é o seguinte, como é que você vai treinar um cara que é indisciplinado? A disciplina, no sucesso de um ser humano qualquer, uma vez eu estava no Jô Soares, ele me perguntou isso. Se você tivesse que esquartejar sucesso, como é que você falaria? 60% é disciplina, não interessa o que você faz. Perfeito. Disciplina é você fazer aquilo que você se propôs a fazer. Simples assim. Mas como é difícil, bicho. Como é difícil. Então, o primeiro ponto é disciplina. O segundo ponto é o seguinte: o cara que você está conversando, você é capaz de apertar o botão play dele? O que eu quero dizer com isso? Todo ser humano tem um ativador. Todo ele tem. Você pode ativar o cara porque ele se sente fraco, se ativa, e o cara acha que vai virar forte. Aí, quando o cara vê o cavalinho branco passando, a oportunidade. Você tem um ativador que você fala assim, porra, esse cara aqui, porra, ele é fraco em fechamento. Eu vou treinar mais esse cara em fechamento, mas ele em prospecção é um avião. Quem percebe isso é o líder de venda, não é o cara de RH. Perfeito. Então, você não pode cair na armadilha de quando for contratar um vendedor, você olhar e dizer assim, não, o RH vai trazer para mim só para eu escolher os 3 últimos. Isso é coisa de líder preguiçoso. Quando você está entrevistando um vendedor, você tem que perceber... chamar para você essa responsabilidade, porque se é você que vai liderar, se é você que vai comandar, se é você que vai dar as metas... Sabe por quê? O vendedor já vai olhar para o cara do RH, isso é outro sinal importante. Escuta, mas me diz uma coisa, como é que é a remuneração, hein? Em 5 minutos o cara vai perguntar isso. É comissão? O que eu ganho se eu bater meta? O cara do RH vai dizer assim, pô, esse cara só pensa em dinheiro. Esse é o bom. Esse é o cara bom. Esse é um ponto importante, né, Lu? Porque assim, o vendedor, ele precisa... Renda variável é fundamental para ser o grande motivador dele, né? Lógico, né? Como resultado a devolutiva do resultado que ele está trazendo para a empresa. Agora, ele conhecer a regra é fundamental, porque esse negócio de simplesmente, eu estou aqui trabalhando, estou buscando resultado, no final do mês eu vejo lá o que deu. Não, você precisa conhecer a regra que você tem acordado com a empresa para você, a cada negócio que você está trabalhando no seu dia a dia, você saber o impacto daquilo no seu bolso também, até para você saber o quanto isso te traz seja motivação e tudo mais. E aí eu já emendo, você continuando com sua linha de raciocínio, eu já vi algumas vezes você falando que você odeia motivação, que você não entende que que o vendedor precisa, né? É lógico que é isso que você vai explicar pra gente, porque às vezes fica muito o gestor pensando naquilo de, o negócio é deixar o vendedor motivado, e você Exatamente. Coloca que não é só isso, né? E não é bem isso. Explique isso pra gente. Motivação, na realidade, mal aplicada, é o maior câncer que tem na empresa. Você vira sócio da Casa Bahia e não resolve nada. Ficar dando presente para o cara o tempo inteiro e não resolve nada. Né? O cara quer pagar quanto, né? O cara tem que entender que motivação está para o mundo dos negócios como a paixão está no casamento. Imagina um cara apaixonado todo dia. A mulher não aguenta. O cara quer transar todo dia, quer levar ela para um restaurante todo dia, quer levar ela para um motel todo dia. O cara é apaixonado demais. As coisas têm que ser cíclicas. O que é a motivação? A motivação é a razão que você tem no sprint final para você dizer, porra, bicho, só falta isso, agora eu vou com tudo. Entendeu? E como é que você motiva um vendedor? Você começa acertando na remuneração, que é o que assusta o cara de RH. Porque o cara está lá na entrevista, ele fala, mas vem cá, e se eu bater a meta, como é que fica? E se eu superar a meta, como é que fica? Porque vendedor tem que ser abusado. Vendedor quietinho, arrumadinho, 4x4, não serve para nada. By the book não serve para nada. Isso assusta o cara de RH. O cara de venda, o líder de venda já olha e fala, opa, esse cara que eu quero, esse mordedor. É o insatisfeito, é o inconformado. Ou você vai ter um time de obcecados, ou você vai ter um time de medianos, de medíocre. O líder de vendas tem que perceber isso. Então, quando você constrói a remuneração do cara, isso aí é básico, isso não é motivacional. Isso é regra do jogo. Amigão, você vai ter um salário fixo de tanto, você vai ter uma comissão. Agora é o seguinte, se você bater 100% na meta, te dou mais tanto. Cresceu 10%, te dou mais tanto. Cresceu 20%, te dou mais tanto. E vai trazendo a cenourinha e o cara vai vindo atrás de você. Entendeu? As pessoas acham que é o contrário. As pessoas acham
que você tem que motivar o cara para ele trazer o resultado. Esquece, você tem que treinar ele e preparar. A motivação só serve quando o cara faltam 3 dias para acabar o mês e ele está a 95% da meta. Falta 5%. Aí a motivação serve. Aí você vê, sabe, 10 minutos que falta para acabar o jogo, a torcida toda gritando para empurrar o time, para dar aquela energia final. Aí serve o gerente sair com ele, o supervisor dele sair com ele, né? A empresa mandar mensagem, a empresa mandar, pô, se você chegar lá, vai ter mais isso. É diferente. Agora, o cara, para chegar a 95%, 97%, 98% de performance, ele tem que estar preparado, não é motivado. Essa é a diferença. Perfeito, sensacional. E a galera tá acompanhando a gente, ó, segue lá o Lupa no Instagram, o vendedor, @o vendedor pitbull, me segue, @adalbertobenhaja, @ct.segurança. Se você tá acompanhando e integrando agora, dá um print, tira uma foto, coloca no Instagram, no seu stories, marca a gente que eu quero ver você nos meus stories, a gente vai repostar vocês também. Então, além de seguir todas as regrinhas que a gente já falou, de sentar o dedo no like aqui, que é bem importante. Ô Lupa, e aí você falou sobre o vendedor sempre ter a desculpa pronta para o insucesso, né? Quando ele não traz o resultado. Agora, a gente sabe que tem um ator, um personagem muito importante em todo o processo de negociação, que é quem está comprando. Que nem sempre a função de quem está do outro lado é ser, ele é um comprador profissional, mas ele sempre está no papel de comprador. Então, esse embate vendedor e comprador, ele sempre vai existir. É claro que aí vai de diversas técnicas e a forma que o vendedor trata para saber se isso vai ser um embate ou se vai ser uma relação mais tranquila. Mas também é super normal o comprador devolver com é muito caro isso que você está me oferecendo, tá muito caro, ou vou pensar, tô pensando, né? Porque a gente tem até uma característica, talvez, do latino e tudo mais, de não chega e fala, não gostei, não vou comprar, eu vou pensar, tô analisando, às vezes ele já até decidiu não comprar, coisas do gênero. Então, esses são os argumentos não a favor do vendedor, que são costumeiros o vendedor escutar. E aí, como que um vendedor pitbull se livra dessas objeções e como ele faz a negociação, a conversa para tentar que isso não faça o negócio ser perdido? Olha, essa é boa, porque o que acontece, na realidade, o cara preparado não deixa isso acontecer, porque isso já está previsto, tá? Todo mundo já sabe que isso vai acontecer, né? O cliente, quando nasce, e nós também somos assim, eu, quando estou comprando, eu sou um terror. Entendeu? Porra, o cara, ele nasce, a primeira palavra que ele fala é tá caro. Ele não fala mamãe. Ele fala tá caro. Entendeu? Então, assim, ele já sabe que isso vai acontecer. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que ser preparado para não deixar isso acontecer. Então, é muito comum as pessoas fazerem perguntas erradas. Por exemplo, muita gente me pergunta assim, Lupa, como é que eu faço para vender mais? Eu falo, essa não é a pergunta. A pergunta certa seria, por que as pessoas compram? Essa é a pergunta certa. E quando você responde por que as pessoas compram, esse cara não fala tá caro para você. Por quê? Em primeiro lugar, as pessoas compram, isso é estatístico, tá? Em primeiríssimo lugar, as pessoas compram porque elas gostam e confiam em quem está vendendo para elas. Perfeito. Então, qual é o maior erro do vendedor? É chegar com o bloco de pedido aberto. A primeira coisa que o cara tem que fazer é convencer esse comprador, antes de vender o produto dele, antes de vender o serviço, no nosso caso aqui de segurança, é serviço na veia. Antes do cara estar pensando em vender o serviço, ele tem que vender ele. Mas o vendedor, muitas vezes, no afã de querer vender, ele passa essa etapa. E quando ele passa essa etapa, ele não convenceu o comprador de que ele é muito mais do que um vendedor. Ele é um consultor, ele é um negociador, ele é um cara que vai levar boas práticas, bons negócios e está lá para alavancar o negócio dele. Quando o comprador se convence disso, aí a gente vai para a segunda etapa, para evitar o tá caro. Qual é a segunda etapa? Você tem que pensar o tempo todo como que você mostra para o comprador, antes de falar de preço, o quanto de benefício que o que você pretende vender para ele, você vai levar para ele. Perfeito. Quanto tem de valor nessa negociação? Né? Quanto tem de valor? O que esse cara pode ganhar comprando aquilo que você pretende vender? Quando o cara se convence do valor, tudo fica mais fácil. Outro dia eu até postei um vídeo, eu estava na Porsche, na loja da Porsche. Né? Eu esperei 1 ano o meu carro chegar. Aí eu fui lá buscar o carro. Aí eu peguei e fiz um vídeo lá e virei para os caras e falei assim, ô amigão, me diz uma coisa, você acha que alguém entra na Porsche
e vira para o cara, para um carro de 600 mil, 800 mil, 1 milhão e 400, e vira e fala, pô, tá caro, dá um desconto aí. Você acha que alguém fala isso na Porsche? Isso não existe na Porsche. Você sabe por quê? Porque a Porsche construiu um negócio chamado valor. O cara sabe que aquilo tem valor. Quem entrou lá não é cliente, é fã, né, Lupa? Isso, exatamente. Só para você ter ideia, hoje, para você comprar uma Porsche, uma Cayenne híbrida, por exemplo, estou eu aqui fazendo comercial, 2 anos de espera. A fila é de mais de 600 clientes. Então, assim, por quê? Porque está muito bem compreendido para quem quer comprar Porsche que aquilo tem valor, que aquilo tem benefício, entendeu? Então, assim, quando você não trabalha essa etapa, você mesmo cria objeção para você mesmo. Olha que loucura. Você cria suas próprias dificuldades, não é o cliente. Colocar a culpa no cliente é fácil demais. Você deixa o cliente sem ação quando para ele fica claro, claríssimo, qual é o benefício e o que ele está ganhando nessa negociação. Então, por exemplo, o cara que trabalha com segurança tem uma empresa que a gente assessora, que ela acopla softwares em equipamentos de segurança. Cara, quando o cara começa a explicar o quanto ele vai reduzir de trabalho, de gente, de processo, e o quanto ele cresce o índice de segurança, por exemplo, daquele condomínio, irmão, o cara fica sem ação. O cara fica sem ação. E outra coisa muito importante é você saber aquilo que você está vendendo, você tem termo de comparação. Porque, olha só, uma coisa é muito dinheiro, a outra coisa é ser caro. Por exemplo, eu uso relógio, né? Adoro. Eu nunca estou sem um relógio no pulso. Mas, para mim, é até um problema isso, porque, para mim, o relógio marcando a hora já está bom demais. Mas, para mim, relógio serve para marcar a hora. Para outras pessoas, relógio é status. O cara vai mostrar a hora, todo mundo tem que ver qual é o relógio dele, tá certo? Ele já mostra assim, ó, para todo mundo ver que é um Rolex Presidente, que é um Patek Philippe, que é um Breitling. Então, você tem que entender, se você está vendendo para um cara que só quer saber as horas, amigo, esse cara vai querer preço. Se você está vendendo para um cara que quer status, aí esse cara não, esse cara quer outra coisa. Esse cara não vai discutir preço. Então, é interessante isso, porque o problema não está no cliente. Eu sempre digo isso. A venda, a missão de vender, está sempre na mão do vendedor. Eu não conheço empresa que não vende código de produto, e olha que tem produto ruim para cacete aí, tá? Okay, serviço meia boca, preço alto, mas se você tem um vendedor bom, amigo, tudo se resolve. Perfeito, é isso mesmo. E assim, e no nosso segmento, sabe, Lucas, a gente tem um exemplo bastante claro que também eu acho que vai de encontro com isso que você está falando, que é o vendedor também olhar aonde ele tem diferencial. Ele, a empresa, você falou, o vendedor é uma marca também, mas a empresa, onde e o que é o produto de fato da empresa, que como a gente sempre falou, o produto tem que ser resolvedor de cliente. E aí, às vezes no nosso segmento você tem ali, por exemplo, o fabricante de câmera, você tem alguns fabricantes, e aí você, o vendedor, às vezes rapidamente já leva a discussão sobre a marca, o modelo da câmera, onde provavelmente boa parte das empresas estarão com o mesmo produto. Porque, né, às vezes estão com o mesmo produto. E não leva a discussão. Diferencial. Exatamente. Não é diferencial. Não é diferencial. Não vai para o lado de, não, mas calma aí. O que você, a sua empresa oferece, a consultoria pré-projeto, definir onde vai a câmera, a altura que ela fica, o posicionamento, a lente dela, como que você instala, o seu pós-venda, se você tem contrato de manutenção, a sua condição comercial, às vezes, pô, você é forte em locação. Então, acho que passa por isso que você falou do vendedor, por isso que o problema está nele, eu concordo muito com isso que você falou. Só que se o problema está nele, a solução também está. Então, muito melhor do que você ficar achando que é o comprador que vai resolver. Perfeito. Então, assim, é olhar o ponto onde você é diferente, né, Lupa? E não querer já ir para produto, que é onde, de repente, quase todo mundo está com o mesmo produto, né? Esse exemplo que você deu é muito bom, deixa eu aproveitar. Eu diria o seguinte, se você acha que vai vender porque você é bom falando do produto, das características do produto, eu tenho uma péssima notícia para você. Hoje existe a internet. A internet faz isso. Antigamente não, tá? Eu, na minha época de vendedor, saía com a pasta, catálogo, produto, amostra. Hoje o cara chega, mano, clica, vê vídeo, vê foto, 3D, gente falando. O cara não precisa de um vendedor para isso. Aí daí só um parênteses, né, Lupa? Daí a importância do vendedor estar sempre treinado, como você falou, para ele se atualizar, porque as métricas e as formas que você vai usando vai mudando, né?
Isso. Né? Você tem um vendedor, para a gente deixar uma dica de ouro aqui para o cara que está nos ouvindo aí, que tem a empresa dele. Show. Você tem um vendedor a nível tático e você tem um vendedor a nível estratégico. Em nível tático e nível estratégico. Qual a diferença? Esse cara aqui no nível tático, ele comunica valor. Esse cara está morto. Por quê? Porque a internet faz isso por ele. Esse cara aqui, em nível estratégico, ele agrega valor. Isso a internet não consegue fazer de jeito nenhum, porque não existe site humanizado. Quando você agrega valor, você não tem problema de preço nunca. Perfeito. Nunca. Simples assim. Sensacional. É por aí, e eu concordo muito com isso. Agora, tem pra gente, a gente já quase está chegando ao finalzinho, mas dá pra gente abordar mais um ponto que eu queria falar contigo, que é o seguinte, a importância também do vendedor, a gente já passeou aqui sobre as competências, a garra, sobre motivação, foco, habilidades, gestão, auditoria, tudo isso a gente foi falando a importância hoje. Agora, tem um componente que tem certas negociações, e às vezes quando vai para uma negociação de um valor maior, ou projetos maiores, ou onde o cliente é uma empresa maior, que envolve mais pessoas e tudo mais, ou a concorrência maior, você tem o lance da pressão. Seja a pressão que o cliente faz, às vezes o cliente se prepara ali com diversos componentes, diversos setores, falando para você da concorrência, enfim, você tem a pressão interna. Como o vendedor Pitbull deve se comportar nessa questão emocional? Né? Imaginando que já passou por todas as técnicas e competências que a gente falou, mas e o lado emocional numa negociação? Né? Ali, uma negociação onde envolve mais pressão, mais decisivo a coisa, o papel emocional do vendedor nisso, como que você visualiza? Olha, até essa semana eu soltei um post no Instagram falando sobre isso. Tem uma parte do nosso treinamento que a gente fala sobre isso. Quem gosta de pressão é pneu, amigo. Entendeu? Quem gosta de pressão é pneu. Então, o vendedor tem que ser treinado para ser pressionado. E aí ele não sente. Né? Ele não sente. Por quê? Porque é que nem o cara diz, pô, essa negociação está estressante. Pô, meu irmão, não gosta de estresse, vai morar na Lua. Eu não conheço um negócio que não tem estresse. Agora, como você conduz isso faz toda a diferença, porque você pode usar a pressão a seu favor. Tá certo? Você pode usar a pressão a seu favor. Porque vender, na realidade, você tem... A gente podia dar aqui 50 definições de venda. Eu vou dar uma aqui que resolve essa questão da pressão. Vender é criar um mapa visual, é prazer de ganhar e medo de perder. O medo de perder, você joga para o lado de lá. Quando você joga o medo de perder para cima do comprador, a pressão está nele, não está em você. Então, o princípio do coaching, inclusive, é esse, né? As pessoas têm a tendência de virar e pegar o mico e jogar em cima de você, do líder, ou do cliente, ou do comprador. A arte do coaching é você fazer o cara fazer por você. É você fazer o cara ser e fazer. Né? Então, você só aceita a pressão porque você botou pressão no jogo. Quando o cara começa a dizer, mas o teu concorrente está assim, você vai batendo. Meu concorrente? Não, mas ele não faz isso. Não, mas quando o cara começa a falar muito do concorrente, ele está dando um sinal para você de que você não se vendeu bem para ele. Perfeito. Porque o cara começa a falar de outro, é porque ele não valorizou você. Então, você vai ver que tudo acontece antes do cara estar na frente do cliente. Quando ele está na frente do cliente, ele tem que praticar tudo aquilo que ele foi treinado. Então, assim, esse negócio de o cara está me pressionando, o cara está me botando na parede. Meu irmão, quem põe coisa na parede é quadro. O quadro é que gosta de ficar na parede. Entendeu? Porra, você não pode deixar o cara te encurralar. Porque toda vez que você está encurralado, você não tem uma saída que nem um rato. Se um leão começa a ir para cima de um ratinho, quando ele vê que não tem pão de ele levanta e vai para cima. Ele não quer saber que ele é um rato. Ele vira um leão. E aí você perde o cliente. É processo puro. Perfeito, sensacional. Dá um oi para a galera que está acompanhando a gente no chat aqui, o Marcos Paiva, o Demarque da ClearZone, o Sérgio Turisco lá da BHC, o Daniel Antigo, o Adalberto Fonseca, o Zé Roberto da Techboard, João Gabriel Barreto da ICTS, a Lilian Augusto, o Christian está acompanhando a gente aqui também, grande Silvano Barbosa, a Eleni, o pessoal da Force System, o Maurício Silva manda aqui, Lupa, sou seu fã. O pessoal da Force System também fala, a cultura de vendas é sangue na veia da empresa, parabéns Lupa, paixão por fazer a venda acontecer, sensacional galera.
Bom, a gente tá chegando ao final do nosso bate-papo, conversa boa, passa rápido, eu particularmente achei sensacional, como sempre é conversar com o Lupa, é sempre fantástico, que são sempre dicas certeiras, pensamentos e melhor, que tem uma coisa que eu valorizo demais também, né, Lupa? Que é quem já fez. Que às vezes a gente também está num mundo onde muita gente fala coisas bonitas, fala frases prontas, mas você vai buscar o track record dele, você vai buscar o que de fato ele já fez, fica difícil você achar. Então, sempre interessante, a gente tem tentado fazer isso aqui no Integrando, trazendo pessoas que já fizeram. Não estou falando de um cara que vendeu milhões de livros, né? Estamos falando de um cara que... então, é importante vocês também que estão acompanhando, quando consumir conteúdo, como o Lupa falou, é livro, é podcast, na internet tem muito conteúdo riquíssimo disponível, mas também tem muito conteúdo discutível. Muito especialista de nada dando palpite em tudo. Perfeito, exatamente isso. Então busquem sempre pessoas que de fato já fizeram, que têm resultados, que é baseado nisso que vai fazer sentido você escutar, colocar em prática e não simplesmente porque a frase é bonita. Lupa, mais uma vez quero te agradecer demais por ter topado estar aqui com a gente nessa manhã, pelos ensinamentos riquíssimos que você trouxe para a gente. E aí queria que você fizesse um fechamento, falando de vendas, né? Vamos fazer um fechamento aí. Fala sua mensagem final, como o pessoal te encontra. Então, né, você mencionou que já faz diversos trabalhos de mentoria, como o pessoal encontra o Lupa para se tiver alguma demanda dessa. Enfim, o palco é seu. Não, irmão, é assim, a minha missão é diferente exatamente disso que você acabou de abordar aí. Eu só estou mais quente hoje no mundo digital. Primeiro que eu gravei meu curso, que eu tinha muito livro, muito DVD, eu queria deixar um legado digital. Segundo, exatamente por isso. Cara, eu fico vendo uns caras falando, rapaz, como é que pode? O cara não vendeu nada para ninguém, nunca comandou uma equipe, nunca teve uma empresa. Pô, o cara começa a dizer que ganhou milhões, o cara anda entendeu? Carrinho 1000. Eu falo, cara, esse cara ele tá fazendo um desserviço, né? Então, assim, na realidade, o meu papel é compartilhar conteúdo, não é vender nada, não é esse, eu estou em outro estágio da minha vida. Eu tenho as minhas empresas aqui que eu tenho bons profissionais, comando sempre nessa direção. Amigão, eu gostaria de fechar com você num curso que eu fiz com um Jack Welch, que ele pegou os principais, só tinham CEOs lá, né? Ele virou e falou assim, bota as 10 principais pendências que você tem hoje na sua empresa. Aí ele começou indo na mesa de todo mundo e dizia, primeira, isso aqui ajuda a subir o lucro? Não, risca. A segunda, isso aqui ajuda a vender mais? Não, risca. Então é o seguinte, amigo, foco. Sua empresa tem que criar massa crítica. Você só cria massa crítica vendendo. Depois que você criou massa crítica, você qualifica ela, que aí sim, aí vamos pensar em CRM, que é tudo coisa que sempre existiu, mas que as pessoas criaram agora um modelo novo para vender mais. O tal do funil de vendas, que sempre existiu, mas agora o modelo do funil é espetacular. Depois que você tem massa crítica, você pode controlar e qualificar. Antes disso, trabalha muito, porque eu não conheço ninguém de sucesso que às 9 horas da manhã está jogando tênis. Obrigado aí para a gente poder ter esse espaço, compartilhar, falar de vendas. Estou lá, @vendedor Pitbull. Estamos juntos, mordendo e correndo atrás de venda. Sensacional. Obrigado, Lupa. Obrigado a todo mundo que está acompanhando a gente, que acompanhou por aqui, que deixou o seu like. Lembrando que todo o conteúdo aqui do canal do Integrando fica dentro de uma playlist no canal do CT Segurança. Então você pode pegar esse programa aqui, mandar o link para qualquer pessoa assistir. Então manda para o seu time de vendas, manda para o seu gestor de vendas, manda para a sua equipe, porque também um ponto que eu acho muito importante é você conseguir criar mentalidade de vendas em toda a empresa, mesmo que a pessoa não seja do departamento de vendas. Eu acho que isso é sensacional. Lupa, mais uma vez, obrigado, galera. Lembrando que toda quarta-feira, 8 horas da manhã, tem Integrando Segurança aqui no canal CT Segurança. Até semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau.